bem-vindos ao Terceiro Milênio. Quais são os motivos que levam um casal ao divórcio? Esse é um problema que vem aumentando nos últimos anos e tem sido motivo de vários debates entre especialistas que tentam estabelecer as causas desse fenômeno social. Nunca se viu tantos casais em processo de separação como neste final de século. Mas além dos estudos científicos sobre essa questão, existe ainda a posição da Igreja diante dessa realidade. Como a Igreja Católica enxerga essa questão? Será que divórcio é pecado? No programa de hoje, vamos conversar mais sobre este assunto com o padre Luiz Correa Lima, que será entrevistado por Fernando Altemeia Júnior e Luciana Bertacchini. Antes, acompanhe nossa reportagem. O Terceiro Milênio está começando. O senhor é casado? Sou casado. O senhor já pensou em algum momento da vida em se divorciar? Não. Graças a Deus, não. Eu acho que as pessoas deveriam pensar mais em Deus antes de se divorciar ou antes de procurar outra alternativa, como prostituição, adultério. Deveriam ter mais temor a Deus. Bom, se tiver desavença, é melhor separar. Aí sim, aí pode considerar o divórcio uma coisa válida, né? Mas caso contrário, tem que pensar muito por causa dos filhos. Ficar junto só com briga, discussão, não é bom para nenhum dos dois. No caso, se tiver filho também é muito ruim, né? A gente tenta, né? A gente tenta a resolver a situação, mas não separação. Por causa dos filhos, né? Fica uma coisa assim, fica tudo separado, né? O senhor concorda com o divórcio? Concordo, lógico. A pessoa não vai ficar o resto da vida aturando o outro que não é incompatível. Padre Luiz Correa Lima é jesuíta, é formado em História, mestre em História pela PUC do Rio de Janeiro e doutorando nessa mesma área pela Universidade de Brasília. Nos 16 anos da Companhia de Jesus já trabalhou em Campinas, Belo Horizonte, Montes Claros, no movimento Jornada da Acolhida, no Colégio Santo Inácio, no Rio de Janeiro, e agora ele é membro do Centro Cultural de Brasília e do IBRADES, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento. Boa noite, Padre Luiz. Boa noite, Fernando. Boa noite, Padre Luiz. Boa noite, Luciana. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Nós vamos falar sobre divórcio, um tema delicado e importante na vida da igreja e das pessoas. O que leva um casal a se separar, se divorciar, romper o vínculo do matrimônio? Olha, há uma série de causas, mas eu acho que, assim, para resumir, há uma mudança no nosso tempo do crescimento da subjetividade. Há talvez até uma hipertrofia da subjetividade, em detrimento, de certa maneira, das instituições. O mundo em que nós vivemos é um mundo diferente dos nossos pais, sobretudo dos nossos avós. Então, as necessidades do sujeito são maiores e são colocadas, explicitadas. E isso fragiliza as instituições, né? Eu acho que a questão das separações ou divórcio entra nessas mudanças pelas quais o mundo moderno está passando. Então, eu acho que as exigências das pessoas são maiores e o vínculo ficou enfraquecido. Sem querer fazer juízo de valor, quem está certo, quem está errado, é um dado do nosso tempo que nós temos que lidar. E é uma tendência mundial, não é só brasileira, não, né? Eu acho que é uma tendência da cultura ocidental e de todos os lugares onde ela penetra. E o que fez o senhor trabalhar com os divorciados? Basicamente duas coisas. Primeiro surgiu, logo depois que eu fui ordenado, em 94, eu fui para o Rio de Janeiro, e no Colégio Santo Inácio surgiu esse movimento, a Jornada da Acolhida, para os pais dos alunos. Havia o encontro de casais com Cristo, e os pais para os casais, e os pais que eram separados também começaram a reivindicar o movimento. Sério, nós também queremos encontrar com Cristo. Exatamente. E aí surgiu
por iniciativa dos leigos mesmo, esse movimento da Jornada da Acolhida. Já tem uns 10 anos que existe. E quando eu fui para lá, me convidaram e eu fui. Um outro fator que Isso para fazer palestras, reuniões... De participar do encontro e estar com eles. E o que me ajudou também é que eu sou filho de pais divorciados. Então, o divórcio é uma questão que faz parte da minha história. E eu me sinto à vontade nesse mundo, nesse ambiente. Isso me ajudou também. Posteriormente, o movimento se abriu para os que não eram pais de alunos e depois passou a ser copiado por outras paróquias lá do Rio de Janeiro. Foi uma iniciativa feliz da igreja e da companhia, graças a Deus. Mas a igreja também muitas vezes tratou mal do divorciado. Eu mesmo tive experiências na minha vida de encontrar pessoas, amigas, que dizem, fui falar com aquele padre, ele me distratou. Isso eu estou sendo suave do que as pessoas vêm dizendo de que alguns sacerdotes, poucos felizmente, mas que só porque a pessoa tem um casamento quebrado, eles já quebram a pessoa inteira. Exato. Isso não é um mal da igreja? É sim. A igreja tem 2000 anos e tem as grandezas e misérias de ter 2000 anos de idade. Quer dizer, uma sabedoria acumulada, uma capacidade de adaptação, mas também as mudanças na igreja são desiguais. Quer dizer, alguns setores vão na frente, outros vão atrás. Às vezes muitas mudanças acontecem primeiro na vida dos fiéis, para depois acontecerem na doutrina. Foi assim com muita coisa, com o Estado laico, com a autonomia da ciência, das realidades temporais. E também no divórcio, nas separações, está acontecendo algo semelhante. Quer dizer, uma mudança que está acontecendo na sociedade que a igreja tem que acompanhar. Se ajustando, né? Se ajustando. Quer dizer, no caso da igreja, são duas pontas que ela tem que conciliar. Primeiro, um ideal das Sagradas Escrituras, do Novo Testamento, da indissolubilidade. Que não pode separar. E o segundo ponto são as características da sociedade moderna, que a igreja é também mãe, o Cristo é bom pastor, a igreja deve ser mãe, deve saber acolher. Então, uma postura pastoral de saber lidar com essas situações da melhor maneira possível, mas, sobretudo, sabendo acolher e sabendo compreender. E nessa posição que mudou, de fato, quer dizer, alguns ainda têm uma mentalidade antiga em que os separados e divorciados são, assim, execrados. E não são só padres, viu? Inclusive alguns leigos, pais de família que não recebem os filhos em casa, os filhos que se separaram, vamos dizer, o genro de uma segunda união. Quer dizer, ainda tem uma postura muito intransigente e arraigada. Isso é uma coisa que a gente quer que mude e está se esforçando para que possa mudar. O fato de o senhor ter tido uma história bem próxima talvez tenha facilitado a sensibilização com essas pessoas, não é? Certamente. O que eles dizem? Por que esse amparo, né, que se procura na igreja? O que se fala nessas jornadas, nessas acolhidas? Qual é o perfil do divorciado moderno? Bom, são tantos, né? Aí é um vasto mundo. Mas, basicamente, esse movimento que eu participei foi um movimento de catequese, como tem a catequese matrimonial, também feito para os divorciados e separados. Foi uma mão estendida da igreja para esse pessoal. Eu acho que em alguns casos convém uma pastoral institucionalizada, um movimento para isso, mas em outros casos pode não ser necessário. A simples acolhida, a integração na paróquia pode ser feita, vamos dizer, sem essa estrutura institucional. Padre Luiz, a igreja deve acolhê-los, mas ela tem alguma norma? O Papa falou algo sobre os divorciados, o Papa atual, João Paulo II? Sim. O Papa tem uma encíclica, uma carta pastoral, chamada Familiares Consórcios, sobre a família cristã no mundo de hoje, uma carta de 81. Essa carta, ela tem grandes avanços, né? E também sobre o divórcio, também sobre os divorciados. Por exemplo, na questão das separações, diz que, em alguns casos, uma união válida pode ter fraturas irreparáveis, ou seja, situações em que não tem mais jeito, né? Situações em que não tem mais jeito e que não há outra solução. E depois, com relação aos separados recasados, diz que eles sejam plenamente acolhidos na igreja, que a igreja reze por eles e que os acolha como mãe. Isso é muito importante,
né? Quer dizer, isso vale para os padres, para os bispos, vale para os pais, vale para todo mundo, é muito importante. É interessante essa questão dos divorciados recasados, quer dizer, ele continua com um estigma um pouco do divorciado, né? O divorciado recasado. Não, ele é um segundo casamento, né? E é uma maneira diferente da gente poder ver. Exatamente. Né? Você não acha que deveria mudar o vocabulário também? Embora a igreja não aceite um segundo casamento, ele de fato acontece? Exato. Exato. A questão dos termos é difícil a gente querer fixar, porque não é uma coisa que depende da gente, né? Mas é uma coisa que ficou. E o que o senhor pensaria de uma postura da igreja que é a da nulidade matrimonial? Que existe esse pretexto de que você pode declarar do primeiro casamento inválido, você poder casar, não de novo, mas de fato pela primeira vez. Isso poderia ser um caminho também para muitos destes casais? Sim. De fato, uma coisa que pouca gente conhece é que, pelo direito eclesiástico, pelo direito da igreja, muitas uniões que não dão certo, eu acho que é a grande maioria, quase todas que não dão certo, podem ser, o caso pode ser levado a um tribunal eclesiástico e a união ser declarada nula. Há muitos casos que basicamente são problemas de consentimento, problemas da forma na celebração e problemas de erro de pessoa. Basicamente são algumas incompatibilidades radicais que tornam, de fato, a união inviável. E esses casos, levando para o tribunal eclesiástico, eles podem ser declarados nulos. Normalmente é um processo que demora mais ou menos 1 ano, em que isso pode acontecer, e aí os dois ex-cônjuges estão livres para casar de novo na igreja. Então, esse é um caminho que muitos podem recorrer. Agora, eu penso que não convém em todos os casos. Certo. Pelo seguinte, porque as separações são dolorosas, sempre. E muitas vezes a separação civil já foi dolorosa. E um outro processo, né, de um tribunal eclesiástico, de dar depoimentos, vamos dizer, de mexer novamente com o passado que já está mais ou menos arquivado, pode ser doloroso para algumas pessoas. Então, esse caminho da nulidade pode ser útil para muitos, eu acho recomendado no caso de quem quer casar de novo na igreja, mas penso que não é para todos. Eu gostaria que o senhor dissesse para nós se o divórcio é um pecado, mas eu vou pedir licença um minutinho para um breve intervalo, fique conosco. O programa Terceiro Milênio dessa noite está debatendo, discutindo aqui com o padre Luiz Correia sobre um tema bastante interessante, polêmico, porém necessário de ser abordado. O trabalho da igreja com os divorciados, né, ou o divórcio na igreja. No primeiro bloco nós conversamos um pouquinho, padre Luiz, sobre a posição da igreja em relação a o perfil, né, os divorciados de modo geral. Eu gostaria que o senhor conversasse agora, e terminei inclusive o primeiro bloco lhe perguntando se o divórcio era um pecado. E é? Essa é uma questão complexa. É o seguinte, se a gente voltar para o Novo Testamento, uma vez perguntam para Jesus se é lícito para o homem deixar sua mulher por qualquer motivo. A resposta é conhecida, que Jesus disse que no começo Deus criou o homem e a mulher e deixará, por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, serão os dois uma só carne, que Deus uniu, o homem não separa. Que é lido em cada casamento, o padre repete isso na bênção das alianças. Mas a questão é mais complexa, porque no tempo de Jesus havia a questão, a discussão de quando que o homem podia despedir a mulher e entregar a carta de divórcio. Alguns rabinos diziam que somente no caso de adultério. Outros diziam que não só no caso de adultério, mas também se a mulher ficasse feia, tivesse rugas ou deixasse a comida queimar. Na situação de hoje em dia, como é que ficaria isso, né? E com um agravante. A sociedade do tempo de Jesus era patriarcal, não havia pensão alimentícia,
não havia... Propriedade da terra para a mulher. E propriedade da terra para a mulher, e não havia a aposentadoria para a viúva. Então, quer dizer, a mulher, despedida pelo homem, né, recebendo carta de divórcio, ela estava exposta à mendicância, à prostituição, uma situação de muita opressão. Quer dizer, então, Jesus, quando responde, ele tem diante de si essa problemática. Então, ele vai recorrer não à lei de Moisés, mas ao próprio livro do Gênesis, que é a própria, vamos dizer, o primeiro livro da Bíblia. Deixa eu voltar um pouquinho para ver se eu entendi. É o homem que fazia a carta de divórcio? Isso, era só um homem que podia despedir, a mulher não. Então, o pecado onde é que está aí, Ana? Pois é, então... No homem que pede o divórcio, porque a mulher ficou feia, com rugas, etc. E tal. Ela é a pecadora por isso? Não, então... Quer dizer, alguns rabinos diziam que somente em caso de adultério o homem podia pedir divórcio. Então, fora disso, ele pecava. Outros não, eram bastante flexíveis, demais. Em vários casos, ele podia pedir. Eu quase e não estaria pecando. Machistas demais. Tremendamente. Se bem que, vamos dizer, são 2000 anos, é outra mentalidade. Claro, mas o que hoje nós chamamos machista, né? E, quer dizer, então, Jesus quer dizer, proclama esse ideal da indissolubilidade. Só que a indissolubilidade é um preceito meta, um ideal, não é um preceito limite, não é lei. O que é um preceito limite e um preceito meta? Explica para nós. Isso parece ser uma categoria bonita, talvez que nos ajude a entender que o pecado também não acontece assim em bloco, ele também vai acontecendo, e a graça também não acontece de uma vez. Quer dizer, no caso da união indissolúvel, é um ideal e é uma graça de Deus. Não é uma coisa que a gente pode obter por força de lei civil ou lei eclesiástica. E muitas pessoas têm boa vontade, colocam os meios, mas não conseguem. Ou vão conseguir uma união indissolúvel só na segunda ou na terceira tentativa. Quer dizer, isso é parte da realidade humana e a gente tem que lidar com isso. E mesmo no tempo do Novo Testamento, a igreja lidou com esse problema. Quer dizer, soube perceber o ideal que Jesus coloca, mas também se deparou com situações pastorais complexas. Por exemplo, na igreja de Mateus, havia possibilidade de divórcio em caso de adultério. Isso está na Bíblia? Sim, no Evangelho de Mateus, capítulo 19, no versículo 9, quando fala da possibilidade do homem deixar sua mulher e casar de novo em caso de fornicação. Certo. Então, já é uma exceção que isso mostra a prática na comunidade de Mateus, no tempo que foi escrito, vamos dizer, aí pelos anos 80 da nossa era. E também Paulo fala das uniões entre cristãos e não cristãos. Então ele diz, em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 7, se os dois puderem viver bem, então bem. Agora, se o não crente coloca problemas para o crente, se o cônjuge não crente coloca problemas para o crente, então ele pode se separar. Nesse caso, os dois não estão ligados. E a conclusão dele, Deus vos chamou para viver em paz. Quer dizer, esse é um critério que ele usa, quer dizer, que as pessoas possam viver em paz. Frente. A paz vai na frente. Então, quer dizer, divórcio é pecado? Eu acho que concretamente, há um ideal da igreja, do Novo Testamento. Mas em casos concretos das pessoas, a gente não pode julgar. E aí que eu lhe perguntaria, se o divórcio é pecado, tá bem? O divorciado é um pecador? Porque ele nem sempre praticou o divórcio. Às vezes ele teve que se separar por razões múltiplas. E ele está nessa tentativa de afinidade, né? Como o senhor colocou agora há pouco, de procurar uma pessoa com afinidade, né? Exato. Olha, eu vejo, quer dizer, muitos divorciados que eu encontro e separados sofreram muito, tentaram muito e se separaram porque foi a última alternativa, né? Quer dizer, eu acho que nessas condições, a gente não... Quem somos nós para dizer, né? Fulano é pecador. Eu acho que nesse caso a gente deve deixar para que Deus seja o juiz das pessoas. Eu acho que essa é a postura mais acertada. E falando de pessoas de bem, que têm boa vontade, que têm fé, que não vêm, vamos dizer, que se separaram quando esse era a última alternativa, um caso extremo, e depois tentam uma nova união, é importante a gente saber acolher, é importante a gente saber valorizar e poder ajudar essas pessoas. E é um trabalho gratificante
acompanhá-los, estar com eles, porque eles se sentem acolhidos e se sentem muito felizes. E a gente pode fazer um grande bem. Afinal, eles são gente e não simplesmente mais um fiel a pedir um sacramento ou uma celebração. Acho que essa seria a atitude fundamental de acolhida, de misericórdia. Isso também já está sendo feito na Alemanha, há uma pastoral dos divorciados da Conferência Alemã, não é isso? Sim, há um documento dos bispos da Alemanha sobre isso, sobre os divorciados recasados. Há todo um esforço da igreja nessa linha. A Igreja do Brasil também vai caminhando também para dialogar com essa realidade que é forte no Brasil, em alguns estados? Sim, eu penso que de um modo geral sim, mas a igreja, como ela é muito grande, é um imenso guarda-chuva onde cabe muita gente, a caminhada da igreja é desigual, né? Quer dizer, alguns vão mais na frente e alguns mais para trás. O senhor sente que nós vamos avançando, no entanto? O nosso guarda-chuva vai protegendo da chuva? Eu penso que sim. É preciso muitos ajustes em muitos lugares, em muitas consciências, muito esclarecimento, mas eu acho que a caminhada vai nessa linha sim. Nós queremos agradecer você que acompanha em casa e tem essa realidade na sua família, sabe que a igreja sempre se pautou por dizer que ela é mãe. E a mãe acolhe todos os filhos, não importa de qual casamento, porque ela é mãe e ela tem dentro de si o amor que é maior do que tudo. Muito obrigado, Luiz, e bom trabalho com o povo lá de Brasília. Muito obrigada, padre. Uma boa noite. Boa noite, Luciana. Boa noite, Fernanda. É um grande prazer para mim estar aqui no programa. Obrigado. E o nosso objetivo é levar até você informações do mundo neste final de século e as perspectivas para o terceiro milênio. Por isso, sua opinião é muito importante para a gente. Se você quiser enviar sugestões ou tirar dúvidas com o nosso convidado de hoje, anote nosso endereço. Suas perguntas serão encaminhadas ao Padre Luiz. A caixa postal é 42335. O CEP é 04299-970, São Paulo, capital. Caixa postal 42335, CEP 04299-970, São Paulo, capital. E o nosso endereço eletrônico é milenio@loyola.com.br, milenio@loyola.com.br. Uma ótima noite.